Provérbios 3, verso 13 diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis. Nada, fala comigo, nada do que você possa desejar se compara com ela. O nome dessa mensagem de hoje é como se tornar uma pessoa sábia. Eu ia pôr um outro nome, mas a Patrícia não deixou. O nome que eu ia pôr é ai que burro, dá provérbios para ele. Mas houve uma intervenção do Superior Tribunal Conjugal, e ela falou: não, na internet as pessoas... Eu já estou ficando velho, estou nem aí para a internet. Mas então, tá, de uma forma aqui bem batista, o nome do sermão é como se tornar uma pessoa mais sábia. Nós brasileiros precisamos de sabedoria mais do que de grana. Eu li um ditado chinês que diz assim: um caminhão de ouro não é melhor do que uma mão de sabedoria. Por quê, gente? Porque com sabedoria você inclusive adquire ouro. Qual é um exemplo vivo disso? Salomão. O pai dele era guerreiro. O pai dele pulava dentro dele, o Davi matava. Mas o Salomão não, ele era sábio. Você sabia que Salomão é até hoje o homem mais rico que pisou na terra? O Elon Musk essa semana está para atingir a marca de $1 trilhão, se tornando a primeira pessoa física a ter 1 trilhão no mundo. Calcula-se que o que Salomão teve chega a 3 trilhões. Mas quando Deus apareceu para Salomão e perguntou para ele: o que é que você quer? O que é que ele pediu? Sabedoria. Nós damos sabedoria, não é para ter dinheiro não, é para viver, é para não surtar com as notícias, é para a gente ter bons relacionamentos. Eu anotei algumas coisas aqui que mostram que nós brasileiros estamos meio em déficit em relação à sabedoria. Primeiro, o QI mundial médio é de 100, o QI médio do brasileiro é de 83 a 87. Nós estamos usando sabedoria. Segundo, a média de leitura mundial é de 12 livros por ano por pessoa. A média de livro no Brasil é de 4,5 livros por ano por brasileiro. Nós estamos abaixo da média mundial, quase 1/3. Semana passada eu estava na Argentina. A Argentina está vivendo a maior crise da história dela, e o argentino lê 7 vezes mais que o brasileiro. 7 vezes mais. Terceiro, na vida cotidiana a gente vê o reflexo também. Somente 20% dos brasileiros concluem o ensino superior, e 57% de todo mundo que entra para uma faculdade não termina a faculdade. São números muito baixos. O que mais? O aumento absurdo de divórcios no Brasil está acima da média mundial, e também fala da incapacidade dos brasileiros de resolver seus relacionamentos. Nós estamos achando que ter dinheiro resolve tudo. Se ter dinheiro resolve tudo, por que aquela pessoa riquíssima divorciou recentemente? Que você segue? Eu não sei nem por que você segue. É até uma pergunta para a gente refletir aqui. Que hora o brasileiro vai parar de dar palanque para gente que não tem nada na cabeça? Que hora? Que raiva que eu tenho disso, gente. A pessoa é top. A pessoa tem uma cabeça de vento. Eu vou seguir. Olha que legal, que make. Tomar banho na soda. Quinto, a explosão da violência no Brasil mostra que está provado que o brasileiro não tem sabedoria. Foi feita uma pesquisa que provou que quanto mais baixo o QI de um povo, mais violento ele é. Porque quando você não consegue resolver no diálogo, você parte para agressão. Gente, o problema número 1 do Brasil hoje é violência, sim ou não? Dinheiro é depois. Sabe o que a gente quer hoje? Sair de casa e voltar vivo. A gente orando para vir para o culto aqui, a minha oração não foi sobre o culto, não, foi assim: Senhor, leva-nos em paz, traz a gente em paz. Aí você chega em casa: como foi o culto? Não, nem sei, eu estava preocupado em chegar vivo e sair vivo. Estou falando isso que às vezes você está tão inocente.
inocente, você está tão envolvido na sua vidinha, que você não está lendo nada. Eu li 57 crimes no Brasil, que mais do que triplicaram nos últimos 3 anos. A violência contra a mulher explodiu lá para cima. O que mais? Em um ranking de 58 países, a educação brasileira aparece na posição 55. Nós perdemos para a maioria dos países da África e do sul da Ásia, que são os países mais pobres do mundo. A nossa educação, ou a nossa falta, né? Além disso, temos o adoecimento emocional do brasileiro, que nunca foi tão alto. Tem uma notícia aí, pessoal da mídia, coloca aí para mim, por favor, se tiver como, que fala da ansiedade. Tem essa notícia aí, eu passei uma artezinha, eu vou lendo aqui, ó. Número de ansiosos no Brasil é quase 7 vezes maior do que a média mundial. Número de ansiosos, estou lendo a notícia aqui. Número de ansiosos no Brasil, se achar aí, depois coloca aí para mim. O número de ansiosos no Brasil é quase 7 vezes. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. O que é ansiedade? Uma incapacidade de se acalmar e confiar que Deus está no controle. O que é uma definição por si só do que é falta de sabedoria. O que mais? Tem também a forma como o brasileiro gasta o seu dinheiro. Se tiver aí a outra arte, coloca aí para mim. Eu estou aqui com as 10 coisas que o brasileiro mais gastou dinheiro em 2024. Primeira coisa, 63% do brasileiro não investe, só paga as contas. Segundo, 23% poupança. Terceiro maior investimento do brasileiro ano passado, Tigrinho! Olha que lindo, gente. Bet. Que povo sábio, né? A gente devia mudar o nome do Brasil para Anti-Salomão. O que você acha? Quarto lugar, carro e imóveis. Nós gastamos mais ano passado com aposta do que com carro e imóvel. Aí a lista tem títulos públicos, fundos, criptomoedas, negócios próprios, colchão de casa. Isso aqui é um atestado de jumentice. Outra coisa do brasileiro, se não bastasse tudo que eu acabei de ler, é o segundo povo que mais tempo fica online. Só perdemos para a África do Sul. Juntando tudo, juntando o streaming, juntando o celular, tablet, nós ficamos online 9 horas e 32 minutos por dia, o brasileiro. Só a África do Sul ganha com 9 horas e 38 minutos. Posso te falar uma coisa? Quanto mais desenvolvido o país, menos o povo quer saber de rede social. Eu já estive nos Estados Unidos um monte de vezes, esse ano já fui lá 2 vezes. Direto eu vou lá, eu vejo celebridades, jogadores americanos, aqueles caras de Hollywood famosos. Aí quando eu vou ver, eu tenho mais seguidor na rede social do que eles. Mais do que os Tom Hanks, mais do que... Adivinha por quê? Os caras estão nem aí. Eles querem viver o mundo real. Mas gente abobada quer viver num mundo de fantasia. Ai, quantos estão me seguindo? Compra um cérebro para você, trem. O mundo acontece aqui, ó. É no mundo real. Chega de uma vida editada. Aí eu coloquei mais um dado aqui. O brasileiro tem o grave problema de querer levar vantagem em tudo, dando um jeitinho. Você sabia que só tem mais um país do mundo que tem negócio de jeitinho? O brasileiro quer levar vantagem em tudo. Falta de sabedoria. Eu anotei mais um aqui. O Brasil é o 7º país do mundo mais consumidor de pornografia. É muita coisa. Em resumo, somos um povo alegre? Somos. Somos número 1 mundial, campeões disparados em fazer meme? Sim. Somos o povo mais também, né? E que também somos excelentes em nisso aí também, ok? Mas gente, lembra, eu estou falando de mim, tá? Eu sou brasileiro, cara. Eu sou Brasil. Eu amo o Brasil. Eu não estou xingando o Brasil aqui.
Se jogar Brasil e Estados Unidos, eu quero que o Brasil ganhe. Jogar Brasil e Israel, eu quero que o Brasil massacre Israel. Jogar Brasil e Nárnia, eu quero que o Brasil ganhe. Eu amo essa nação. Por isso que me dói muita coisa que eu estou assistindo. Quando eu olho para uma igreja, eu não olho para quem é o pastor, eu olho para o povo. Assim também quando eu olho para uma nação, eu não olho quem é o governante, eu olho para as pessoas. E eu estou querendo ver o brasileiro melhor. Quem está sonhando em viver melhor aqui? Mas eu anotei aqui em Provérbios, olha o que as pessoas com falta de sabedoria fazem. Eu não vou ler não, mas está em Provérbios, eu vou dizer aonde está. Se você, por isso que esse sermão, o nome dele é Ai que burro. Dá Provérbios para ele, esse é o nome do sermão, pronto. Tomei uma decisão aqui, estou magnificando esse pedido seu, tá? Primeira coisa que pessoa sem sabedoria faz: não aceita correção. Pessoa sem sabedoria, eu vou ler, agora eu fiquei com raiva. Provérbios 15:5 diz assim: o insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Você quer saber se a pessoa é sábia? Vai dar um toque nela. Então aí você, daí para frente você continua a conversa assim, ó. Você está lidando com o jumento. Segunda coisa que a pessoa sem sabedoria faz: dá opinião sobre tudo. Fala demais. Provérbios 29:11. Quem tem Bíblia aí vem comigo, quem não tem se vira. Provérbios 29:11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O sábio quer postar, quer falar, ele fala assim: não, deixa essa briga de condomínio aqui para lá, deixa essa discussão em campo para lá. Outra coisa que a pessoa sem sabedoria faz: são precipitados. Eles caíram naquela mentira do é urgente. Aí você dá uma resposta sem saber o que fazer, quebra a sua cara. Provérbios 14:29 diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O que é ser precipitado? É agora, tem que falar agora. Você vive uma emoção e age na emoção, toma decisões. É aquela velha frase, gente: não prometa nada quando você estiver feliz, e também não xingue nada quando você estiver triste. Não são momentos para você tomar decisão, tem que esperar. Não, você tem que dar a resposta agora. Eu te respondo daqui uma semana, pode ser? Não pode. Então, Deus te bendiga, tá? Outro sinal de pessoa sem sabedoria: querem prazer imediato. Provérbios 10:23 diz assim: o tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. A pessoa sem sabedoria, ela quer uma coisa e ela quer na hora. Ela não aguenta esperar. Seja o que for, quer comprar alguma coisa, não tem dinheiro, ela vai lá e compra. Quer falar uma coisa, não pode falar, ela vai lá e fala. Quer um prazer sexual, não pode, mas ela vai lá e faz. Não tem aí. Isso é muito complicado, isso é falta de sabedoria. O que mais? Quinto, pessoas sem sabedoria não respeitam autoridade. Nem pais, nem professores, nem líderes, nem pastores. Provérbios capítulo 30, verso 17. Olha porque que esse aqui é o pai dos burros. Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes de abutre. Traduzindo para você: quem não se submete à autoridade de pai e mãe vai ser um cego na vida. Só vai tomar, não vai nunca saber para onde vai. Ele vai tomar as decisões assim, cego. Se você não consegue amar e ouvir e obedecer o que um pai que te gerou, uma mãe que te gerou na vida, o problema hoje é que todo mundo que tem internet acha assim: eu sei mais do que meus velhos. Não sabe nada. Não sabe nada. Nós temos que aprender a respeitar a autoridade. O que mais pessoas sem sabedoria fazem? Decidem tudo com base no ganho financeiro. Capítulo 28, verso 20, diz assim: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo.
Não, eu quero uma grana rápido. Maravilha! Prepara aí a cadeia para ele, nós já vamos jogar ele na cadeia. A pessoa que tem sabedoria, gente, eu ouvi uma expressão nos Estados Unidos que eu nunca esqueci: bad money. Tem dinheiro que é ruim, tem dinheiro que não vale a pena você ganhar, tem dinheiro que ele entra na sua vida para te destruir. A pessoa sábia, ela não olha, isso aqui vai me dar dinheiro. Ele não vive assim não. Ele avalia as coisas, porque acima da grana tem a questão moral e tem os princípios da palavra de Deus. Todo dia, toda hora, eu vejo moças e rapazes, homem e mulher, que está ganhando milhões. Sabe com o quê? No OnlyFans. Vai lá, abre lá um canal, começa a mostrar parte do corpo, começa a fazer programas. Aí fiquei rica em 1 ano, fiquei rica em 2, beleza. Mas negociou sua alma com o capeta. Bad money. Dinheiro ruim. Pessoas sábias não fazem isso. 7, pessoas que não têm sabedoria andam com outros sem sabedoria. A pessoa não pode ver um tonto que ela cola nele. Ai, você é sem noção, eu também. Vamos ficar deixando elas amigas. Ai, ela é minha BFF. Best Friends Forever. Qual que é o assunto nosso? É unha, é cutícula, nossa, mas que ruge. Onde você comprou? Tudo na Shopee. Ai, oh my God, me manda o link. O que você achou da reunião que teve na ONU? ONU? Provérbios 13:20, olha o que diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Os coaches dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Você pega as 5 pessoas com quem você mais se relaciona, você é a média delas. Por isso você tem que ser muito. Colegagem você pode ter com todo mundo, mas amigo você tem que tomar cuidado, porque se você andar com gente sonsa, você vira um. Eu só conheci um que andou com um bando de sonso e não virou. Jesus. Outra coisa que gente sem sabedoria faz é preguiçoso. Preguiçoso. Ele tem sempre um plano. Eu estou com os planos aí, rapaz, eu estou com umas ideias. Aí fica só nas ideias. Vai em Nárnia, volta, dá ré, entra no sítio do Capão Amarelo, entra na Terra-média, volta, vai no mundo da Marvel, vem de novo. Aí está aqui, ó, Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Quem quer ter os desejos amplamente satisfeitos aqui? 9, olha o que a pessoa sem sabedoria faz: odeia quem pensa diferente. A pessoa sem sabedoria, ela cria uma bolha e ela mora só com gente que pensa com ela, e ai de quem pensar diferente, a pessoa mata. Adivinha por quê? Porque ela não sabe lidar com as diferenças. Provérbios 26:26. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. A pessoa, nas caravanas que eu faço para Israel, sabe o que a gente faz? A gente vai jantar e tomar café da manhã sempre com os guias de Israel e os motoristas de lá. Os guias são sempre judeus e os motoristas todos muçulmanos. Então eu sento na mesa, eu cristão, o judeu praticante e o muçulmano praticante. Adivinha qual que é o assunto? Toda vez, Jesus. E suave na nave. A gente conversa de boa, um discorda, o outro fala. Pois eu já li o Alcorão, por que está escrito isso lá? Ah, mas também na sua Bíblia está escrito isso. E você judeu que não sei o quê, e o outro PPP. Mas a gente sabe lidar com a diferença. Quem sabe você está sentado aqui e você não sabe lidar com quem pensa politicamente diferente de você. Esse é o desafio hoje. Hoje não, ano que vem. Se você não for sábio ano que vem, você vai ter que mudar para uma ilha, sozinho, só você. Se tiver uma palmeira na ilha, ela vai ter que mudar, porque você vai discordar dela. Porque ano que vem nós vamos votar em 8 cargos. Como é que você vai votar nesse senador? Você é doido? Não, gente, sabedoria. E a pior característica da pessoa sem sabedoria, ela é orgulhosa. Provérbios 16:18 diz o quê?
o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. De todos os tipos de pessoas, o pior tipo de pessoa para a gente lidar é com gente orgulhosa. O orgulho é o pai de todos os pecados. A pessoa orgulhosa, ela não sabe se curvar diante de nada. Mas nós cremos num Deus que nos transforma, sim ou não? Então olha aqui algumas características da pessoa sábia. Primeiro, ela ignora a ofensa. A Bíblia diz em Provérbios aqui que o sábio ignora a ofensa. Ou seja, ele não responde tudo, ele não fala demais. Nós temos que chegar a um nível de sabedoria na nossa vida que as pessoas têm que pedir a gente para falar. Fulano, dá sua opinião sobre isso. Já reparou que os velhos muitas vezes estão sentados assim, ó? Aqui esse time mais velho. Estão sentados na sala e o pau quebrando, e a discussão. E esse calado aqui só rindo. Ô vô, o que é que você está rindo, pô? Fala! O velho abre a boca e fala 3 palavras. Você fala assim, é isso que o velho falou. O que é inteligência, gente? Inteligência é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar tomate numa salada de fruta. A fome sua está tão grande que vocês estão pegando as coisas com delay, não é verdade? Tem gente que vai chegar em casa, vai deitar e vai fazer assim. Você está perdoado, eu sei que você veio direto do trabalho. Estou te dando dica para você ser sábio. Ignore a ofensa. Eu posso falar disso, que eu sou ofendido todo dia. Segunda coisa que a pessoa sábia faz: sabe decidir pensando em todos e não somente em si mesmo. Quando a pessoa sábia vai tomar uma decisão, ela não pensa no bem dela, ela pensa no bem coletivo. Isso aqui vai melhorar minha família, vai melhorar meu país, vai melhorar a história de quem está perto de mim, ou é só para mim? A sabedoria de Salomão deu a ele tanta graça, que a Bíblia diz que na época de Salomão a prata não tinha valor nenhum, porque tudo era de ouro. Ou seja, Salomão ficou rico e ele enriqueceu uma nação. Sabe o que é o nosso problema hoje? Meu irmão merece se ferrar, é um tonto. Minha tia é uma doida, vive bebendo. Meus primos é enrolador de maconha, aquela raça tem que morrer. Gente, pede a Deus sabedoria para você ser um José do Egito. Gente, José do Egito, com um ato de sabedoria, está preparado para o que eu vou falar aqui agora? Salvou o mundo. Não salvou o Egito, não. As nações da terra não tinham comida, todo mundo foi lá em José, porque José falou com o faraó: tem 7 anos de fartura, 7 anos de fome. É fácil, faraó, a gente guarda dos 7 anos de fartura, nos 7 anos de fome nós não vamos passar fome. A Bíblia diz que as nações da terra iam todas lá. O José tomou a decisão pensando nele ou pensando em todos? Gente sábia faz assim. Terceira coisa que a pessoa sábia faz: vive indignado com a sua tolice. Gente sábia olha no espelho e fala assim: jumentinho, vai deixar de ser burro quando? Nós precisamos, por exemplo, eu leio muito, eu gosto de ler. Eu sou filho de 2 professores. Cada livro que eu termino de ler, ao invés de eu falar, nossa, eu agora estou sabendo mais, eu fico chocado com o tanto que eu estou burro. Que eu falo, gente, se eu não tivesse lido esse livro, eu não ia saber. A pessoa que Provérbios chama de insensata ou de tolo, ele bate no peito e fala assim: eu sei, eu faço, eu mando aqui no peito, que eu mando essa bola aqui assim, ó, chuto no ângulo, comigo está dominado, eu sei a resposta para casamento, eu sei a resposta para dinheiro, eu sei o que fazer da política do Brasil. Ei! Jesus falou assim: tira primeiro a trave do seu olho, para depois você dar opinião. Eu estou vendo todo mundo dando opinião em tudo, mas quando você olha para a vida de quem está dando opinião, a vida da pessoa está toda ferrada. Sabedoria é você melhorar você. A Patrícia, não sei se ela enganou aqui, mas ela me chamou de sonho. Aí eu falei com o povo aqui perto que assim, é pesadelo não? Ela confirmou de novo. Mas o que eu preciso? Sabedoria para lidar com ela. Por quê?
Porque eu não tenho curso superior e ela tem um diploma. Então todo dia eu levanto ao lado de uma psicóloga. Aí vai eu falar besteira. Ela fala assim, Jung falava disso aí, tá? Freud dizia que quem tem esse comportamento aí são os ratos. Fique indignado com a sua sabedoria pequena, com a sua capacidade pequena. Nós temos que melhorar. Quarta coisa que uma pessoa sábia faz: toma providência antes do mal chegar. Provérbios diz assim: o sábio vê o mal vindo e se esconde. O tolo segue adiante e sofre o prejuízo. O sábio olha e fala assim: esse trem não vai dar bom nessa economia não, eu vou guardar dinheiro, já sei o que eu vou fazer. O sábio faz, sabe o quê? Não vou ter só um negócio não. O ditado dos antigos: não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Então você tem que ter um negócio principal aqui, e você tem que ter um outro menor aqui. Caso aqui dê errado, você tem... Nós temos que... Você sabe uma hora. Ai, pastor, mas eu não tenho tempo, eu não tenho ideia. Pede para Deus. Fala com Deus: Deus, por que os outros estão ganhando dinheiro com a internet e eu só fico dando dinheiro para eles na internet? Eu quero ganhar dinheiro. Me ajuda. Tome providência antes do mal chegar. O brasileiro é mestre em colocar alarme quando o carro está sendo levado assim, ó. Aí ele liga lá. O brasileiro é mestre, né, em fazer plano de saúde depois do diagnóstico. Nós somos mestre em virar a noite estudando para uma prova que é no outro dia, que a gente sabia que tinha há 30 dias antes. Por quê? Para quê? Para que decidir só no final? Quinta coisa que a pessoa sábia faz: se assenta aos pés dos sábios e das autoridades em sua vida. Pessoas sábias encontram gente que, primeiro, ela reconhece quem é mais sábio que ela, que isso aí já é. Nós estamos numa geração hoje que vê o demônio e chama de Jesus, e vê Jesus e chama de demônio. Eu estava vendo online um monte de gente xingando o Charlie Kirk, que ele não é um mártir, uma pessoa que morreu por Jesus, não. É isso aí, essa geração é isso aí. Não consegue reconhecer um mártir quando vê um. Não é para assustar não, gente. É desse jeito. Você quer ser relevante nessa geração? Seja sem noção, não fale nada, não cante nada, não toque nada, só apareça assim, faça qualquer coisa. Pronto, você vai ter trilhões. Nós temos que aprender a sentar no pé das pessoas que sabem mais do que nós e falar assim: me ensina. Por isso que eu tenho uma tristeza com o Brasil. O Brasil talvez seja um dos países que mais despreza a gente na terceira idade. A gente fala com o vô e com a avó assim: ai, vô, senta aí. Ai, não quero saber de sua época não quero saber lá de trás não. Ai, porque os novinhos hoje tudo acha que tem resposta. Ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Isso é sabedoria. O que mais é sabedoria? Assumir responsabilidade por seus erros sem culpar os outros. Gente sem sabedoria fala o quê? A culpa é do meu pastor que não me visitou, a culpa é do presidente, a culpa é do meu marido que é um chato, a culpa é da minha sogra, a culpa é da minha sogra. Isso é o Éden, gente. No Éden, Deus deu a dura em Adão, ele jogou a culpa em Eva. Deus deu a dura em Eva, jogou na serpente. Deu a dura na serpente, ela não tinha, jogou para o vento. Pessoas sábias viram e falam assim: eu errei, eu sou um mané, eu preciso mudar, me ajuda, Jesus. Não foi que eu não recebi uma vida, não foi porque minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. Para com síndrome de ovelha desgarrada, que bobeira. Assuma seu erro. Eu admiro muito pessoas que assumem seu erro. Sétima característica de uma pessoa sábia: implora pela correção. A pessoa que quer sabedoria, ela fala assim: me corrige, Deus, me disciplina. Gente, chega em mim e me... Porque você está indo aqui numa linha, ó. Disciplina é isso, ó. Você está andando aqui, aí de repente você começa a sair da linha. Aí de repente você tem que tomar umas varadinhas aqui para voltar para cá.
Por isso que Jesus é o bom pastor. Ele vai atrás das ovelhas aqui falando: ei, você está indo para onde? Volta para cá. Ah não, pastor Lucinho, você coloca Jesus como um cara bruto. Então você nunca teve filho. Você não sabe que um pai é capaz de machucar um filho e uma filha para não ver ela morrer? Ou você acha que Deus é avô? Avô que faz tudo. Eu faço tudo com meus netos. Eu dou doce fora da hora, eu elogio eles demais, eu dou dinheiro escondido. Deus não é assim. Deus não é assim. Então se você começar a falar: Deus, me corrige, me ajuda. Eu tenho um temperamento de Satanás. Eu tenho uma cara de anja, mas quando eu abro a minha boca, demônios saem fluindo da minha boca. Eu não quero mais ser conhecida como essa pessoa insuportável que eu sou. Me ajuda. O que mais uma pessoa sábia faz? Não age por impulso. Eu preciso, não precisa de nada. Não precisa de nada. Calma, relaxa. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos ver. Não tem resposta agora. Espera. Uma pessoa me ligou essa semana: Lucinho, eu e a minha mulher estamos buscando a Deus, jejuamos, fizemos tudo. Deus está caladão. O que eu faço? Eu falei: se ele está calado, é para fazer o quê? O que o peixe faz no rio. Nada. Continue a nadar, nada. Vai assistir o filme da Dory. O que mais é sabedoria? Evitar o sexo antes ou fora do casamento. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra, que homens que traem suas mulheres têm o QI mais baixo do que os outros. O homem sábio sabe que a fidelidade é o alicerce da vida dele. A mulher sábia sabe que a fidelidade é o alicerce. Mas a pessoa que não tem sabedoria, me deu bola. Gente, nós estamos num país onde está todo mundo carente. Se você quiser fazer alguma besteira hoje, antes do fim do dia, você consegue. Então o que é sabedoria? É você conter seus impulsos. E a coisa mais linda da pessoa sábia, ela é ensinável, ela é humilde. Você consegue falar com ela e ela te ouvir e falar assim: caramba, eu não tinha pensado por esse lado. Ouvir uma palavra. Gente, um conselho e você é salvo da morte. Um conselho e você transforma a sua família. Uma palavra que você se quebranta para ouvir e Deus muda a sua história amorosa, sua história ministerial. Um ato de sabedoria e a sua vida sai de uma tristeza gigante e vem para uma graça completa. Mas você tem que ser ensinável. Você tem que ser uma pessoa que a gente pode falar. Eu tenho que ser uma pessoa que as pessoas viram para mim e falam assim: Lucinho, você não pode fazer isso. Eu não mudei o título do sermão por causa da apóstola. Então a gente precisa ouvir, ser humilde, aprender. Durante a pandemia, a coisa que eu fiquei mais triste foi de ver os vovô e vovó morrer. Porque o tesouro de um país não são as crianças. Olha o que eu estou falando aqui. Isso aqui é sabedoria que eu vou falar aqui agora. O tesouro de qualquer nação não são as crianças. O tesouro de uma nação são os idosos e as idosas. Porque neles reside a experiência e a sabedoria. As crianças são o futuro. Tesouro não. Eles são um bando de egoísta, fazedor de cocô e tomador de mamadeira, mais nada. E são as únicas pessoas que, quando tem um índice de gordura de 80%, são bonitas. O resto, ninguém é bonito com 80% de gordura. Tá? O futuro de uma nação são as crianças, mas o tesouro de uma nação são as pessoas mais velhas. Gente, nós não conseguimos medir aqui o tesouro que é o pastor Márcio Valadão. Um homem que ficou mais de 50 anos à frente dessa igreja. Quantas vezes eu tive a oportunidade de sair com ele, ficava caladinho. Às vezes eu queria fazer uma pergunta, eu falava: vou perguntar não. Que eu lembrava que Provérbios diz assim: o tolo, se ele ficar calado, ninguém vai saber que ele é tolo.
abrir a boca, ele tira a dúvida de todo mundo fala, ele tinha cara de burro, agora ele provou que é. Sabedoria é escutar muito mais do que falar. Lucinho, como que eu obtenho sabedoria? Olha esses 3 versos aqui, Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Aonde você encontra sabedoria? Temendo a Deus. O que é temer a Deus? É ficar com medo? Não, é obedecê-lo. Na obediência a Deus, você adquire sabedoria. Agora, olha o que está em Colossenses 2:3. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aonde está a sabedoria, gente? Em Cristo, na pessoa do próprio Cristo. Ninguém falou as coisas que ele falou, ninguém ensinou o que ele ensinou. Ele veio mostrar para a gente um reino de ponta cabeça. No reino do mundo dos homens, quem está no topo da pirâmide está por cima. Ele veio mostrar que no reino dele, o mais baixo é o mais alto é o que serve. Isso é sabedoria. Dar outra face, perdoar os inimigos. O Espírito Santo tem um dom chamado palavra de sabedoria. Quem gostaria de palavra de sabedoria aqui? Sabe o que é palavra de sabedoria? É você chegar num lugar. Eu tenho um amigo meu que ele foi numa empresa, milhares de funcionários, a empresa estava dando prejuízo. Ele chegou lá e fez uma oração dentro. O cara falando o problema da empresa, ele fez uma oração em silêncio assim: Deus, me dá aqui uma palavra. Ele pegou e falou 3 palavras, gente. Muda isso na linha de produção. Acabou. A empresa, gente, parou de perder milhões, começou a ganhar milhões, e em gratidão o dono deu para ele alguns milhões. 3 palavras. Eu falei com ele: fala para mim as palavras. Pelo amor de Deus. Então, quando a gente se aproxima de Cristo, a gente encontra a verdadeira sabedoria. O que você encontra? O que eu te recomendo fazer? Perto de Jesus você vai ter experiências. Quanto mais experiência, mais sabedoria você vai ter. Amém? Por isso que os idosos são tão importantes. Eles tiveram muito mais experiência do que nós. Segunda coisa, quanto mais você se aproxima de Jesus, você começa a entender as direções e conselhos de outras pessoas. Você se senta aos pés de mentores e se abre para ser ensinado e para ser aconselhado. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: volte a ouvir seus professores, seus pais, os mais velhos, volte a ouvir. Essa semana um jovem me ligou: Lucinho, sou casado há 3 anos, eu sou amigo deles, mas a gente está pensando em separar. Falei: você vai fazer isso, isso e isso. E eu falei para ele uma frase. Ele falou assim: mudou, salvou meu casamento. Uma frase. Porque esse casal está lá construindo um negócio lá. Eu falei assim: você não precisa de uma casa, você precisa de um lar. Está cheio de gente com casa e sem lar. É muito melhor um lar sem uma casa. Paga aluguel até morrer. Depois você deixa o anticristo quitar o resto aí. Às vezes nós estamos esforçando pelo objeto físico e nós estamos perdendo a pessoa mais importante da nossa vida. O que mais? O temor do Senhor te leva a praticar o discernimento. O que é discernimento? Você chega num lugar assim, ninguém te falou nada, você fala assim: mas tem alguma coisa errada aqui. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? O discernimento, Deus te mostra aquilo que está oculto. Só a gente sábia consegue ver isso. O que mais? Quando você se aproxima de Jesus, você também começa a buscar mais estudo e conhecimento. Você começa a ler mais, ampliar seus horizontes culturais. Usa a internet, não é para ver futilidade e distração não, mas para poder aprender. Gente, isso aqui é uma ferramenta para a gente aprender. Não é porque para a gente ficar vendo gente com shape não. Penúltimo, se você se aproxima de Jesus, você começa a agir com humildade. Reconhece que não sabe tudo, fica disposto a aprender sempre e a ouvir mais.
Quem quer ser humilde aqui? Humilde mesmo, humilde. Último, se você quer ser essa pessoa, o temor do Senhor, Jesus na sua vida vai te levar a viver com mais empatia e amor. Sabe o que é sabedoria? Conseguir se colocar no lugar do outro. Sabe o que é sabedoria? Você conseguir amar o diferente, porque amar o igual é muito fácil. Jesus falou, cumprimentar quem te cumprimenta é fácil, devolver para quem te devolveu é fácil, amar quem te ama é fácil. Sabedoria é você entender que o mundo está ferido, e como Cristo te tocou, você pode trazer um pouco de cura para um mundo ferido. Quem entende o que eu estou falando aqui? Lembrar que sabedoria não é conhecimento, mas é caráter. Eu quero, gente, caminhar para o fim da minha vida com as pessoas fazendo fila para me procurar, dizendo, Lucinho, eu quero falar com você, não por causa dos meus sermões. Eu quero que os meus sermões sejam a coisa mais nada a ver da minha vida. Eu quero ser uma pessoa que as pessoas me procuram para dizer, eu estou com a situação, fala alguma coisa para mim. Eu vou encerrar contando isso aqui, gente. Olha Salomão, um dia o cara está lá sentado no trono, vem uma mãe, duas mães e um filho. E aí, as duas falam, a gente deu à luz juntas, cada um com seu filho. Essa daqui estava dormiu em cima do filho, matou o filho. À noite ela foi lá e pegou meu filho, está falando que é filho dela. Salomão falou, é fácil demais, traz uma espada aqui, corta esse menino, dá metade para um e para o outro. A mãe de verdade falou, não! A outra falou, sim! Salomão falou, essa aqui é a fake, essa aqui pode entregar para ela aqui, ó. Deus está querendo te dar sabedoria para você resolver coisas complexas e coisas simples também. Deus está querendo te dar sabedoria para você resolver coisa que você nem estudou sobre ela. Um dia eu estava na minha casa, fazendo uma construção lá na minha casa, o cara chegou e falou assim, o pedreiro, o servente, não tem jeito de passar encanação aqui não, pastor, vai ter que destruir isso aqui tudo. Aí chegou o mestre de obra, eu falei, mestre de obra, ele está falando que vai ter que quebrar aqui tudo. Eu falei, Espírito Santo, me dá uma ideia. Na hora, gente, eu senti o Espírito de Deus falar assim comigo, aumenta o piso 10 centímetros e passa o cano nele. Eu falei, aumenta o piso 10 centímetros e passa o cano. O servente falou, não vai funcionar não, senhor. O mestre de obra falou, tá feito lá. A encanação passa tudo. Eles falaram assim, você formou aonde? Eu falei, eu formei em meio de esquina. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu viajei para pregar. E eu encerro com isso. Primeira vez que eu viajei para pregar foi dia 16 de agosto de 1987. Eu tinha 15 anos de idade. Minha mãe tinha morrido, tinha 1 ano. E eu fui de Ipatinga para Caratinga pregar num encontro de casais. Faz assim comigo. What? 15 anos. Não me pergunta, gente, eu não sei o que eu preguei. Eu sei que no final foi uma choradeira, e os casais se reconciliando, e se abraçando, e casal sentando comigo para aconselhar. Eu falei, é too much para mim, aí não dá não. Quando a sabedoria de Deus vem sobre você, você se torna uma pessoa que vai além. Mas essa sabedoria se encontra em Cristo.